coletivas direcionadas à educação brasileira e à qual estamos submetidos. Então, assim, é um conjunto, né, de propostas que são resultantes de muita reflexão, de muita vontade de acertar, mas que não deixam de ter também influências de alguns objetivos pessoais, não é? De quem faz, de quem promove essas ações e de quem está no poder para gerir essas ações. Então, nós sabemos que tudo isso acontece e que nós, educadores, estamos no meio desse baba, né? Digamos assim, como dizem na gíria, estamos no meio desse baba e precisamos, a cada dia que passa, reforçar a identidade do educador para que a gente não se torne a bola do baba, né? Que é muito perigoso. A escola continua sendo um espaço com grande potencial de reflexão crítica da realidade, coincidência sobre a cultura das pessoas. O ato educativo contribui na acumulação subjetiva de forças contrárias à dominação, apesar da exclusão social característica do descaso com as políticas públicas da maioria dos governos. Antônio Inácio, 2002. Então, olha só o que ele diz aqui, né? Que a escola continua um espaço com grande potencial de reflexão da realidade, coincidência sobre a cultura das pessoas. E aí, por isso que existe aquele clichê. Se tem algum espaço onde pode ser promovida a capacidade do povo em transformar as realidades sociopolíticas e econômicas, esse espaço é a escola. Porque na escola é permitido e é promovido, incentivado o processo de reflexão e o desenvolvimento do senso crítico. Agora, será que está sendo sempre assim? Essa é uma pergunta para nós educadores. Será que existe realmente, desculpem, no espaço que eu atuo, esta incidência da influência sobre a cultura, sobre as questões sociopolíticas e econômicas? Será que eu, enquanto educador, permito que o meu aluno e promovo ao meu aluno esse espaço de reflexão? Então fica assim uma pergunta para cada um de nós. A educação, portanto, é um espaço social, de disputa, da hegemonia, é uma prática social, construída a partir das relações sociais que vão ser estabelecidas. É uma contra-ideologia, olha que lindo, é uma contra-ideologia. Na escola é um espaço que há uma certa disputa de poder, de aluno para aluno, não é? De ideias para ideias, assim. Então, assim, mas é o lugar onde ainda existe a promoção de uma reflexão crítica sobre a realidade. Então, precisamos ter fé, precisamos dar à escola esta credibilidade, que ali sim as coisas podem acontecer quando falamos de transformação. Porque é ali o espaço onde precisa existir essa disputa de hegemonia que é saudável. A prática do convívio social é constante na escola, né? E termina existindo aí um sistema de contra-ideologias. Por quê? Porque o aluno ele é estimulado a ser um ser pensante, né? Enquanto ser pensante, a gente termina lidando com a contraproposta daquele aluno com relação ao que se traz para a sala de aula. Outro dia eu estava conversando com uma colega, né, e ela dizendo assim, os alunos de terceira série, como eles questionavam com ela algumas questões colocadas, alguns pontos de combinados, e aí eu virei para ela e disse, a culpa disso tudo é do socio-interacionismo, porque se você estimula seu aluno a desenvolver esta reflexão reflexiva, desculpa, gente, se você estimula seu aluno
a buscar. Se você estimula o seu aluno a pensar, você não pode esperar que o seu aluno não traga isso de volta em formas de abordagens diferenciadas à sua, em formas de contestação ao seu pensamento, porque isso é um resultado natural e é extremamente positivo. Porque se o meu aluno pensa, se o meu aluno reflete, se o meu aluno contrapõe a minha ideia, o meu trabalho está tendo frutos, está assim sendo efetivo, essa aprendizagem está acontecendo. Agora, o educador precisa estar preparado para a volta disso aí, né? Para essa contra-ideologia. O educador precisa estar preparado para essa transformação do pensamento do seu aluno, que muitas vezes vai depois de encontro com o seu pensamento, com as suas colocações. E aí precisa existir uma maturidade pedagógica para que isso aconteça. Políticas públicas em educação ao longo da história. Então, como eu falei no primeiro encontro, nós vamos falar sobre essas políticas públicas ao longo da história para que se tenha essa consciência do que já foi, do que é e do que pode vir a ser e qual será o meu papel enquanto educador em todo este processo. A educação e a cultura têm a ver com as transformações sociais, culturais e mentais. E para que essas transformações ocorram, é preciso existir, vou reforçar, o espaço da reflexão. Se eu não reflito, se eu não avalio o que acontece, como acontece, não é? Então, assim, as etapas que eu promovi, com os procedimentos que ocorreram, eu preciso estar avaliando, refletindo, não é? Os recursos que foram trazidos, os conteúdos que foram abordados na minha prática, porque eu só vou transformar aquilo que eu avalio. Se para mim está tudo bom, porque eu não avaliei, eu não refleti, eu não vou transformar nem no meu espaço pedagógico, nem no social, nem no cultural, nem no mental, que propõe ali o nosso slide e a nossa reflexão de hoje, tá certo? A descentralização nas políticas públicas educacionais, reconstrução dos espaços comunitários, gestão democrática e burocratização. Então, observe a imagem que existe uma seta para cima, falando sobre a gestão democrática, e uma seta para baixo, falando sobre a burocratização. Então, é preciso que haja uma rearticulação, né, do indivíduo dentro desse processo social. O indivíduo precisa se sentir responsável por essa construção, porque durante muito tempo, sobretudo aqui no Brasil, a educação ela veio num pacote pronto. Não é? Então, as famílias recebiam aquele pacote pronto, já está tudo decidido. O aluno na sala de aula recebia um pacote pronto, não é? De aprendizagem, de processo de aprendizagem, de processo pedagógico. E a escuta era zero. Então, é preciso fazer um recaminho com relação a isso e também uma reconstrução dos espaços comunitários que foram aos poucos sendo sucumbidos pelo capitalismo, pela ditadura. Então, esses espaços comunitários precisam acontecer. Desculpem, por quê? Porque é preciso voltar à escuta do que aquela comunidade percebe, do que aquela comunidade sente, do que aquela comunidade espera, do que aquela comunidade é capaz de dar e de promover. Porque aí a educação ela vai acontecer de forma realmente agregada aos contextos sociais e, consequentemente, vai influenciar naquela cultura e nos processos mentais de cada indivíduo que pertence àquela comunidade. Né? Então, assim, é uma coisa muito ampla, muito séria, muito difícil. É uma garimpagem a ser feita no processo educacional. E tirar um pouco dessa burocratização da educação, porque a educação ela precisa ser viva, ela precisa ter vida, não é? E principalmente, digamos assim, nos espaços privados, não é? Nos espaços privados, essa burocratização também é muito forte. Nós falamos muito sobre a escola pública, mas nos espaços privados a burocratização ela é forte.
não é? Algumas instituições conseguem já essa gestão participativa, promover essa escuta do profissional, do educando, mas muitas ainda têm o espaço como espaço burocrático, não é? E assim, o que a gente percebe assim, outro dia eu estava assistindo uma palestra numa instituição e observando o diretor da instituição, porque ele ficava para lá e para lá e para cá, e preocupado com o cafezinho, e preocupado com o coffee break, e preocupado com o folheto lá de não sei o quê. E ele não se sentou em momento algum para assistir uma das 4 palestras que a escola promoveu de capacitação para os professores. Então, o que é que a gente percebe muitas vezes no ensino particular também? O dono da escola é mais um empresário do que um educador. Né? Então, é preciso essa consciência também nas escolas privadas. Antes de ser um empresário da educação, é preciso ser um educador. Eu preciso olhar a educação com olhares de educador. Eu preciso olhar a minha escola com olhares de educador. E digo a vocês, já tenho alguns anos trabalhando em educação, já passei por muitas instituições privadas. E o que é que a gente tem percebido, né, ao longo dos anos? Se aí do outro lado tiver algum diretor de escola ou algum professor que trabalhe numa escola privada, é uma reflexão muito séria a ser feita. Por quê? Porque escolas onde o administrador, ele é meramente um administrador, a longo prazo essa escola não se estabelece. O administrador, ele precisa estar renovando esse olhar de educador. Porque a sua empresa é uma empresa, mas é um ambiente de educação. E existem essas peculiaridades no ambiente de educação que precisam ser levadas em conta e que muitas vezes não são. E que ao longo do prazo, a longo prazo, não permite que a escola cresça. Né? A escola muitas vezes se mantém, mas não cresce, não avança. Porque o olhar da educação vai se perdendo. Né, vai tomando conta ali o olhar administrativo. Então, é só uma reflexãozinha pessoal, né, mas que eu acredito que quem trabalha em escola privada deve fazer essa observação. Ramon Moncada, 1988, sugere algumas definições sobre política pública brasileira e seus equívocos. Né? Então, ele diz assim, tem muito equívoco na educação brasileira. Né? E ele lista alguns desses equívocos e nós vamos refletir um pouquinho para partilhar, para estar assim, refrescando a nossa mente e abrindo um pouco os nossos olhares. As políticas educacionais refletem o que pensamos e queremos